O que será que está nos impedindo de manter uma conexão, de nos mantermos próximos do Senhor? O Senhor, Ele está sempre nos cortejando, Ele está sempre querendo se aproximar, Ele está suplicando, Ele está movendo-se em nossa direção e batendo a porta. Mas o que será que hoje em dia tem facilitado nós cada vez mais nos afastarmos do Senhor em vez de nos aproximarmos dele, mesmo Ele estando sempre à disposição? E hoje, para ilustrar essa nossa conversa, eu vou ler, eu tô aqui com a minha Bíblia aberta, e eu vou ler João 15, capítulo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Depois eu quero que você leia esse capítulo inteiro. O capítulo 15 é um capítulo maravilhoso, que faz uma analogia entre nós e Jesus, entre a videira e o seu fruto, né? E Jesus aqui, ele tá falando sobre permanecer nele. Só que hoje, devido a tanto barulho, a tanta informação, a tanta coisa que nós acumulamos na nossa agenda, é cada vez mais difícil, se você não tiver uma disciplina, se você não se dispor de verdade a encarar a nossa distanciação de Cristo como um problema, a gente não vai conseguir estar conectado nele como deveria estar. Ter essa conexão íntima com Jesus, que é o que ele tanto espera de nós. Porque o objetivo de todas as disciplinas espirituais é que nós tenhamos um relacionamento mais íntimo com o Senhor, que nós tenhamos mais proximidade com o Senhor, para então derramar tudo isso durante a nossa comunhão com os nossos irmãos. Só que para derramar tudo isso, nós precisamos primeiro, dentro de casa, na nossa intimidade, ter uma comunhão, permanecer no Senhor. Só que hoje, com tantas coisas, isso está cada vez mais nos levando para fora. São problemas no trabalho, são problemas em casa, são os muitos afazeres, coisas que nós mesmos, às vezes, acabamos sobrecarregando a nossa agenda e achando que isso vai ser uma coisa boa, sendo que na realidade não, né? Ser produtivo nem sempre é você estar com a sua agenda lotada. O ser produtivo é você fazer a coisa certa na hora certa, e nós já vimos isso no vídeo passado. Mas aqui, quero fazer uma rápida lembrança sobre coisas que eu sempre falo, de como as disciplinas espirituais me colocaram numa posição de comunhão com o Senhor. E isso ao longo dos anos, claro que no início não foi assim, mas ao longo dos anos isso trouxe um hábito muito forte para mim, que hoje é o que sustenta o meu relacionamento com o Senhor. Não é simplesmente eu parar e ler, ou eu parar e orar, ou eu ouvir um hino, é simplesmente um desejo. Tudo isso ao longo dos anos desenvolveu um desejo de estar com o Senhor. Muitas vezes eu tô lá trabalhando, ou eu tenho que sair daqui para buscar minha filha na escola e dar início às atividades profissionais que eu tenho à tarde, e eu fico assim com o coração aflito, porque eu sinto que esse tempo na minha manhã passou muito rápido, e eu precisava de mais, eu queria mais, eu precisava estar mais tempo. Se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro lendo, ouvindo alguns hinos, orando e estando com o Senhor. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, e no momento que não foi assim, hoje em dia é muito fácil as pessoas olharem e falar assim, mas você hoje tem tempo, hoje você tá falando isso porque antes você trabalhou demais e agora você pode mesclar os seus horários, você consegue fazer os seus horários, porque um dia você se dedicou demais ao trabalho e agora você pode ter tempo, mas não é isso. A questão é que no tempo em que talvez eu me dedicava demais ao trabalho, era um outro tempo, era um tempo que talvez eu não estava tão próxima do Senhor assim, certeza absoluta. Hoje, olhando para trás, eu tenho certeza absoluta que eu não estava tão próxima do Senhor assim. E olhando para trás, eu vejo o quanto eu progredi. E no livro Brecha em Nossa Santidade, eu vou ter que fazer um vídeo somente desse livro, porque hoje nós vamos falar, o que eu estou falando hoje está no capítulo desse livro. E ele, assim, foi um marco na minha evolução cristã, foi esse livro aqui. Apesar de simples, apesar daquilo que a gente sempre fala, né? Ai, nossa, mas é tão óbvio. Mas quantas vezes a gente não precisa do óbvio para sair do lugar? Aqui ele fala que a métrica para nossa santidade não é você analisar diariamente o que você fez, e sim você se analisar ao longo do último mês, ao longo do último ano, ao longo dos últimos 5 anos. Qual foi a sua progressão até aqui? E isso me deixou muito alegre,
Porque se eu olhar para trás, de 5 anos para cá, eu progredi muito. Talvez se eu olhar de ontem para hoje, eu nem progredi tanto assim. Talvez se eu olhar da semana passada para hoje, eu também não progredi. Mas se eu olhar dos últimos 5 anos para hoje, foi um progresso enorme. Glória a Deus por isso. E eu fico muito feliz, porque a gente se esquece. A gente se esquece de onde a gente saiu. E muitas vezes é por isso que a gente quer voltar para lá, porque a gente se esquece. E essas coisas óbvias, elas precisam ser lembradas. Aqui, tanto em João 15, quanto nesse livro ali, no capítulo que ele fala sobre permanecer, ele vem falar que não podemos dar fruto se nós não estivermos ligados à videira, se nós não estivermos fixos, presos ao Senhor. E o interessante é que as coisas que nos fazem nos aproximar do Senhor são as coisas mais simples e que você já deve estar por aqui de escutar. A comunhão com Cristo, através da oração, ela parece que é simples, mas na verdade ela demonstra o quanto nós temos anseio em conversar com Jesus, em conversar com o Senhor e manter a nossa conexão. Se você for perguntar para todas as pessoas que você conhece o quão é importante ler a Bíblia, ou o quão é importante orar, todo mundo vai dizer que é muito importante. Você vai dizer, pergunta para um cristão, você acha que é importante para você como cristão ler a Bíblia? Todo mundo vai dizer que sim. Você acha que é importante orar? Qual a importância da oração? É muito importante. Aí se você for perguntar, mas quanto você ora? Quanto da Bíblia você lê? As pessoas vão ter dificuldade em falar, porque o discurso teórico, muitas vezes, ele é diferente do que a gente fala na prática. Enquanto a gente não conseguir alinhar tudo isso, muitas vezes, como eu já disse anteriormente, a gente entendeu no nosso intelecto qual é a necessidade da oração, qual é a necessidade da leitura bíblica, mas a gente ainda não conseguiu descer para o coração essa verdade. Não conseguiu fazer esse download para o coração essa verdade. A gente busca ter comunhão com Cristo através da oração, é impossível a gente não ser aproximado da Bíblia. É impossível o Espírito Santo não nos impelir a lermos a palavra dele e a sabermos o quanto essa palavra nos conecta com o Senhor, nos conecta com uma história que também é nossa. E pode parecer um clichê assim, mas diversas vezes eu já fui resgatada de momentos de muita tristeza, enquanto eu lia minha Bíblia nos meus momentos ordinários. A gente espera que o Senhor venha a se revelar a nós de maneira extraordinária. E a gente está passando dia após dia esperando coisas extraordinárias e simplesmente negando, simplesmente negligenciando o ordinário, que é o que nós vivemos na maior parte dos nossos dias. E talvez em 90% da nossa vida nós viveremos dias ordinários. E se nós negligenciarmos o Senhor em dias ordinários, nós vamos ter negligenciado o Senhor praticamente em quase toda a nossa vida. Porque o extraordinário, ele não é nada mais do que você gozar de plena satisfação no Senhor, estar plenamente satisfeito nele. E se você for esperar isso para pequenos momentos, isso não vai acontecer. Se você é aquele tipo de cristão que dá um check, porque você foi no culto domingo, porque você participou, porque você leu a palavra 2 vezes na semana, e você já se sente, já fiz a minha parte, né? Eu já fiz a minha parte na comunhão com Deus. Na verdade, isso mostra uma dicotomia, o quanto a gente acha que estar diante de Deus é só quando nós estamos diante da Bíblia aberta. Mas a gente precisa ter uma consciência da presença de Deus. A gente precisa ter uma consciência de que o Senhor está diante de nós o tempo todo. E não somente quando nós estamos com a Bíblia aberta. Porque agora eu fecho a minha Bíblia, vou para o meu dia comum, para o meu dia ordinário, e simplesmente eu me esqueço do Senhor. Porque para mim, o importante é quando a Bíblia está aberta. E isso a gente tem que desmistificar isso na nossa mente e entender que relacionamento com o Senhor é que nós estamos 24 horas diante da presença do Senhor. Será que se a gente levasse tão a sério isso, será que se de fato a gente acreditasse que nós estamos 24 horas diante do Senhor, as nossas atitudes seriam as mesmas? Pensa um pouquinho. Será que se de fato você cresce que o Senhor está na sua frente, está do seu lado 24 horas, você agiria da forma que você age atualmente? Você falaria o que você fala atualmente? Você pensaria o que você pensa atualmente? A gente não controla os nossos pensamentos, mas a gente controla o que a gente vê. E o que a gente vê, ele cria o imaginário dos nossos pensamentos. Então, os nossos olhos são muito responsáveis pelo que a gente pensa. E santidade tem a ver com isso. E relacionamento com o Senhor tem a ver com isso. Permanecer no Senhor tem a ver com isso. Tem a ver de você realmente estar disposto a ter uma vida diferente. Porque permanecer é 24 horas. Seja quando você está orando, quando você está lendo a sua Bíblia.
E hoje em dia, quando a gente tem algum problema, quando a gente está conversando com alguém, isso eu li até num livro, se eu não me engano, foi no Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, que no começo, logo ali na introdução, ele fala assim, eu tava com um problema, e quando eu fui confessar, quando eu fui conversar com o irmão, esse irmão perguntou pra mim, como anda a sua vida relacional? Em quase todas as vezes, em quase maioria dos casos, a vida relacional da pessoa que está com um problema, ela está um fracasso, da pessoa que está se sentindo tentada a algum pecado, da pessoa que está querendo se afastar dos caminhos do Senhor, porque já se esqueceu de onde saiu. A vida relacional, a vida devocional dessa pessoa não vai bem. Então, a nossa vida relacional ela é um termômetro, né? A nossa vida devocional ela é um termômetro do nosso relacionamento com o Senhor. Se nós estamos tendo uma vida devocional ok, o nosso relacionamento com o Senhor também vai estar bom. Agora, quando não temos vida devocional, o nosso relacionamento com o Senhor não tá bom, não tem como a nossa vida estar boa, não tem como os nossos relacionamentos estarem bons. E isso resbala em tudo, né? A nossa vida resbala em tudo. E a nossa comunhão com Cristo, ela transborda na nossa comunhão com os nossos irmãos. E tudo isso, no final, forma uma teia que se amarra e fortalece. O livro do Hernandes Dias Lopes, no comentário exegético do Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre esse versículo, aqui nesse versículo tem duas explicações para o cortar e por limpar. Aqui na minha tradução tá escrito limpa, né? Ele limpa para que dê mais frutos. E quando a gente vai olhar a videira, ela, no final aqui ele fala que ele corta e lança fora. A videira é assim, o ramo cresce e o ramo normalmente desce. O viticultor, ele tem que ir até a videira, levantar esse ramo, que é onde, aqui é o primeiro limpa, que ele fala aqui no verso 2 aqui, ele fala que ele limpa para que dê mais frutos. Ele levanta esse ramo e ele amarra, literalmente amarra junto aos ramos que estão em cima. Porque se esse ramo cresce no chão, se esse ramo cresce embaixo, ele vai estar direto em contato com a terra, com o pó. E quando chove, aquilo ali vai umedecer, vai formar uma lama, vai umedecer e vai apodrecer aquele galho. Aquele galho que ele cresce sozinho, assim, de um só, né? Ele não pode estar longe dos outros galhos. Ele tem que estar amarradinho junto dos outros galhos. Porque longe dos outros galhos, ele está no chão, ele apodrece e ele morre. E essa é o que o Hernandes fala no comentário dele, né? Essa é a forma que o Senhor quer nos preservar. É nos mantendo em contato com os nossos irmãos. Aqui no livro do Brecha Nossa Santidade, ele também vai falar sobre participar da ceia no Senhor, né? Que a ceia do Senhor, ela não é um lembrete, não é apenas um lembrete visível, né? Que ela é uma festa espiritual. E nós estarmos conectados com Cristo, conectados com os nossos irmãos, automaticamente vai nos levar a estar conectado com Cristo, presente na ceia do Senhor. E eu recomendo muito a leitura desse livro. Então esse vídeo é sobre como você permanecer no Senhor e a importância que isso tem. Se hoje você está passando por algum problema, se você tem alguma dúvida de que realmente, será que é por causa da minha falta de vida devocional? Pode ser que sim, né? A palavra do Senhor, ela vem nos mantendo e cada dia ela nos exorta de uma forma. E é engraçado que quando tem alguém nos exortando, a gente vai falar com a pessoa, a gente sempre retruca, a gente sempre tem alguma coisa a mais para falar, a gente tem uma justificativa. Mas quando a gente está sozinho diante da palavra de Deus e você sente uma exortação vindo da própria palavra, você desarma. Porque não tem como você vir contestar o Senhor aqui nesse momento. E eu fui muitas vezes confrontada, muitas vezes exortada pelo próprio Senhor no meu momento devocional. Muitas vezes eu desisti de coisas que eu tinha em mente em fazer depois de ler a minha Bíblia e sair para a minha vida ordinária. E o Senhor continuou falando comigo, e isso foi moldando a minha forma de ser. E olhando para trás, eu quase não percebo, olhando para ontem, eu quase não percebo que eu mudei. Mas quando eu olho para 5 anos atrás, eu falo, eu mudei muito. E glória a Deus por isso. Porque hoje eu quero enxergar o dia de hoje, a minha permanência no Senhor com as lentes do hoje. O que aconteceu ontem, o que aconteceu há 5 anos, o que aconteceu há 10 anos, já não pertence mais ao dia de hoje. Eu já não posso fazer nada sobre aquilo. Então, essa renovação que precisa ter na nossa mente é que hoje você vai olhar para trás com o sentimento de que você progrediu. E não olhar para trás com o sentimento de lamento pelo que aconteceu, por como foi a sua vida. Porque a nossa vida devocional é assim, ela é uma escadinha. E dia após dia, mesmo que seja bem pouquinho, dia após dia, nós vamos evoluindo, nós vamos permanecendo e nós vamos tendo o nosso conhecimento aumentado, a nossa união aumentada. E estar com Cristo é isso, é caminhar um pouquinho dia após dia. E ter consciência da presença relacional dele conosco em todo o nosso dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Eu falei tão rápido que eu nem me apresentei. Eu nem falei ainda pra você se inscrever nesse canal e pra você comentar alguma coisa, comentar o que você quer ver aqui, o que você quer saber aqui. E eu ficaria muito feliz de fazer vídeo de acordo com o comentário que alguém deixou aqui. Isso é muito legal, isso mostra que as pessoas estão vendo, estão interagindo aqui. E o YouTube também entende isso como algo relevante. E com certeza vai levar o meu canal para outras pessoas que precisam desse vídeo, porque esse é o intuito. Usar os meios de comunicação que nós temos hoje, possamos expandir o evangelho para mais e mais pessoas aqui nessa rede. Muito obrigado e até semana que vem.